junto a Ti, Senhor, em Tua presença. O culto que prestamos a Deus é basicamente essa direção que o Espírito Santo nos dá para nos ajuntarmos no lugar de adoração, na certeza, muito mais do que na expectativa, mas na certeza da presença do nosso Deus junto ao seu povo. Mas irmão, irmã, querido, querida, não podemos nos esquecer que muitas coisas no tempo que nós vivemos conspiram, fazem criar distrações à nossa mente e ao nosso coração. É por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes em oração, cada um e cada uma direcionando a sua petição a Deus, para que Ele possa falar, para que seu Espírito haja dentro daquilo que o Senhor prometeu, e nós sejamos edificados pela palavra de Deus. O Senhor está presente no nosso meio. O Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Você e eu podemos ter a expectativa de que Deus declarou que a sua palavra jamais volta vazia. E, portanto, nós precisamos também exercer a nossa confiante fé, olhando para a promessa de Deus na sua palavra, de que Ele vai falar e de que Ele sempre fala ao nosso coração. Eu quero dizer o tanto que o meu coração se alegrou ao chegar aqui, quando já lá na entrada o pastor Roberto me disse: a irmã Crisleide está aqui. E eu disse: glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por todos aqueles e aquelas que têm voltado, que atravessaram esse tempo mau, que venceram esse vírus. Foi emocionante vermos essa semana a irmã Rosimar saindo do hospital, a Lani junto lá, dando glória a Deus. Porque nós sabemos, amados e amadas, que a vida, antes de tudo, é um dom excelente, gracioso do nosso Deus. E nós precisamos celebrar esta vida com gratidão, louvor e adoração o tempo todo. Porque sabemos que também, quando vier o nosso tempo de ser chamados à presença dEle, também glorificaremos o nosso Deus, ao partirmos para a sua companhia eterna e preciosa. Mas nós precisamos ser cheios de fé e confiança pela vida, pela restauração, pelo levantar das pessoas de todas as condições em que se encontrarem, para contemplar e vivenciar a glória do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, o seu amor por nós o tempo todo. Nós queremos ainda pregar mais algumas mensagens sobre Jacó. Gênesis capítulo 32. Já tivemos o privilégio de, nesse personagem do Antigo Testamento, aprender algumas coisas práticas e importantes e que trazem aplicação para a nossa vida. Gênesis capítulo 32 é um texto maravilhoso e precioso da Bíblia. Gênesis 32 sempre vão falar ao nosso coração quando nós temos principalmente um desejo, um anelo profundo por reconciliação, por reencontro. Aqui nós temos dois irmãos separados por 20 anos, dentro de uma estrutura de ódio, porque Jacó saiu enganando o seu pai, saiu
despertando uma imensa raiva do seu irmão. Mas agora Jacó está de volta. Diz o versículo 3: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Eu tenho bois e jumentos, rebanho, servos e servas. Mando comunicar isso a meu senhor. Veja que Jacó está chamando seu irmão de meu senhor, para obter mercê à sua presença. Mas os mensageiros voltaram dizendo: nós fomos até teu irmão Esaú, ele também está vindo ao seu encontro, mas ele vem com 400 homens com ele. Imagina você essa notícia chegando a Jacó, e ele no seu coração pensando no que está para acontecer ali. Diz o verso 7: Jacó então teve medo e se perturbou. E ele toma logo uma providência de pegar o povo que está com ele, suas esposas, seus filhos, os animais, os empregados, aquela multidão que saiu com ele, e ele divide essa turma em 2 bandos, pensando assim: se Esaú atacar um bando e destruir, quem sabe o outro consegue fugir. Jacó ainda é alguém incomodado por dúvidas, embora ele tenha tido um encontro precioso na sua vida, desde quando ele fugiu naquele lugar da escada que tocava o céu. Jacó então, no versículo 9, faz uma oração, e nessa oração ele pede a Deus, ele lembra a Deus das promessas. E então vamos lá para o versículo 22 de Gênesis 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó toma a sua família, as suas coisas e atravessa o val de Jaboque, mas ele volta e fica só. Preste atenção, ouça o Espírito falando conosco nessa palavra. Ele fica só e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo Jacó que não podia com ele, ou vendo o homem, que lutava com Jacó, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e esse disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó então voltou e perguntou: eu te rogo, como te chamas? Qual é o teu nome? Respondeu o seu companheiro daquela noite memorável: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel. E ele disse: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva, a minha vida foi preservada. Eu vi Deus face a face. Vamos orar? Peça a Deus uma palavra para a sua vida e para o seu coração. Ó Senhor amado,
agradecemos mais uma vez estar reunidos diante da Tua Palavra e rogamos ao Senhor o discernimento, o entendimento, a compreensão que só o Teu Espírito Santo pode trazer. Ô Senhor, a grande necessidade do meu coração, do nosso coração, é poder dizer como Jacó: eu vi a face de Deus, ou eu vi Deus face a face. Nós somos convocados a olhar para o Senhor, porque o Teu Filho declarou que o Filho do Homem seria levantado, e todo aquele que olhasse para Ele seria salvo. Que nós entendamos o que o Senhor quer dizer ao nosso coração nessa noite, que o Senhor repreenda o inimigo da palavra, que nossa mente e coração estejam totalmente voltados para Ti. Rogamos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é você? Qual é a sua identidade? Isso é algo que diz respeito às convicções de cada um de nós, cada ser humano nessa vida. Eu li uma reportagem alguns anos atrás, eu creio que muitos de vocês se lembram, que tivemos um trágico desastre aéreo no Brasil, lá na Amazônia. Um avião que vinha de Manaus e um choque fatídico com um jato, com o transponder desligado. Muitas vítimas, e eu lia nessa reportagem que encontraram dentro do sapato, no meio dos destroços de um passageiro, um documento de identidade. E a pessoa teorizava que, provavelmente, naquele momento de agonia final, quando sabiam os passageiros do desastre que aconteceria, alguém tirou a sua identidade e colocou dentro do sapato, já pensando na possibilidade da identificação da pessoa. Quem somos nós? Há um provérbio judaico antigo que declara que não há nada mais inteiro do que um coração partido. E quando Jacó tem o seu coração partido, quando nessa luta e nesse empenho, na média da sua caminhada com Deus, ele compreende quem ele é verdadeiramente. Ele toma consciência clara do seu pecado, da maldade do seu coração, da sua natureza humana corrompida e da necessidade de se encontrar verdadeiramente com Deus. Ele passa a encontrar sua identidade. Ele tem o seu próprio nome mudado. E a verdade é que a palavra de Deus, em toda a sua caminhada, da antiga aliança, dos cumprimentos na nova aliança em Cristo, sempre nos aponta a necessidade de que nós compreendamos quem somos nós. Não apenas obra de um acaso sem sentido, mas filhos e filhas de Deus, recebidos, adotados em Jesus Cristo Senhor. Calvino disse no começo das Institutas, uma obra maravilhosa de tantos séculos atrás, que a verdadeira religião é simplesmente conhecer a Deus e conhecer-nos a nós mesmos. E Jacó está numa caminhada para se reencontrar consigo mesmo, se reencontrar com seu irmão, se reencontrar com Deus. E na verdade, essa é a necessidade de todos nós. O retorno ao irmão,
há a necessidade de algo que sempre está pesando no coração de Jacó. Ele vai para longe, ele tem a realização que todo ser humano procura no trabalho, no adquirir bens, no ter uma família, filhos, ter todo um reconhecimento ali onde ele estava, mas há algo no seu coração que diz que as coisas não estão completas, porque 20 anos há em que ele saiu de casa, afastou-se dos seus pais e do seu irmão, e numa situação tão terrível, onde um desejava matar o outro. Lá em Gênesis 4:9, há uma pergunta muito interessante. Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Nós não podemos deixar de refletir que é importante para Deus a vida da comunidade, que começa na família, e famílias se reúnem na igreja que Deus deu a Cristo, e Cristo é a igreja, para que nós possamos responder sempre: onde está o nosso irmão? Não podemos dar aquela resposta pecaminosa, desaforada de Caim, não é? Lembram do que ele respondeu? Por acaso eu sou guardador do seu irmão? Mas somos sim. O que a palavra nos ensina é que o nosso Deus se faz presente sempre em comunidade. E Jacó sabe que, embora ele tenha realizado muitas coisas, ele precisa encarar o seu irmão. Então ele elabora esse plano, ele tenta de alguma maneira aplacar a ira que ele ainda imagina está no coração do seu irmão, mas ele toma a decisão e ele vai em busca dessa reconciliação. É maravilhoso quando nós lemos esse texto. É uma história bonita para ser contada, porque todos os planos de Jacó, tão bem elaborados, cairiam por terra não fosse uma obra maravilhosa da graça de Deus. E o encontro desses dois irmãos é realmente algo maravilhoso. Vemos ali uma atuação profunda e preciosa do Deus de Jacó, que está agindo na sua vida para que ele seja aquele que de fato vai dar a origem a um povo através dos seus filhos, das 12 tribos, um povo que vai levar o nome do Deus de Israel na história, até que de uma dessas tribos vai nascer, na sua encarnação humana, o eterno Filho de Deus. Também nós vemos aqui o retorno, a reconciliação que Jacó precisa ter consigo mesmo. Todos nós necessitamos compreender e saber em Cristo quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que estamos fazendo aqui nesse mundo, para onde nós estamos indo, qual é, afinal de contas, o sentido da vida. E o sentido da vida não pode ser encontrado nem na filosofia, nem na psicologia, nem nas grandes argumentações humanas, mas sim nessa palavra preciosa. E quando abrimos o Evangelho de João e lemos: ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós sabemos de fato quem somos, amados. Nós não podemos viver e nos entender e aceitar que nós somos o que a mídia está dizendo, o que a academia, a universidade está dizendo, o que esse mundo comprometido com um materialismo científico e financeiro está dizendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a falsa identidade.
Porque, mais do que nunca, esse mundo tem classificado as pessoas como consumidores. E aí, os especialistas do marketing, do comércio, e você escuta isso todo dia, esse produto é para faixa A, esse para faixa B, esse para classe C, esse para classe D, e mais ainda, os algoritmos da computação estão cada dia mais fazendo das pessoas o produto a ser vendido, o produto que está sendo consumido. É por isso que eu penso que como igreja nós não podemos deixar de dizer isso. E eu penso que há uma necessidade de uma resistência. Nós não podemos dizer simplesmente que nós somos apenas consumidores, gente desejosa e ávida de ter, de comprar, de possuir. E jamais podemos ser dominados por uma tecnologia que está em nossas mãos e que quer que nós dediquemos a ela as 24 horas do dia, sem buscar de fato em Cristo compreender a necessidade da nossa entrega. Não é mais um Jacó disfarçado de Esaú, com pelos nos braços para confundir seu pai, dizendo que ele é seu irmão. Mas agora Jacó, depois dessa luta com Deus, e aquele homem pergunta, qual é o teu nome? E ele tem que dizer, eu sou Jacó, o enganador, o suplantador. Mas agora o Deus que abençoa, muda o seu nome para Israel, príncipe de Deus, aquele que pode de fato agora ser um homem dentro da graça de Deus. John Wesley, o maravilhoso pregador inglês do século passado, ele diz, numa das suas biografias, quando ainda muito jovem, ele tinha um interesse pelo Evangelho, mas ainda não tinha passado pela experiência profunda da conversão. Ele viaja até os Estados Unidos para saber de um trabalho missionário que estava sendo feito lá entre os índios, e ele encontra um missionário que tinha vindo da Alemanha, e ele fica impressionado com a consagração, a seriedade, o compromisso desse homem com a palavra de Deus. Ele vai até esse missionário, e o missionário chega para ele e pergunta para ele, Wesley, o Espírito de Deus testemunha dentro do seu coração que você é filho de Deus? Wesley diz que ficou assim, sem saber responder. Ele havia estado na igreja, mas ele ainda não tinha essa convicção de fé, ficou confuso, e o homem de novo pergunta, Wesley, você conhece Jesus Cristo? E ele fica também gaguejando, mas sem muita convicção, e o missionário pergunta, Wesley, você conhece a si mesmo? E ele narra que voltando para a Inglaterra, essas 3 perguntas são levadas a sério, e ele busca uma comunhão maior com Deus, com a sua palavra, e então ele passa por uma experiência maravilhosa. E Deus usa aquele homem como um dos maiores evangelistas da história. Eu fico assim impressionado que Wesley chegou a viajar 400 quilômetros a cavalo para levar a palavra de Deus que ardia no seu coração. No irmão que corre, que abraça e que chora, Jacó vê a face de Deus, assim como aquele jovem que se arrepende da parábola do filho pródigo e volta e vê a face do pai e se abraça e se reconcilia. Mas em terceiro lugar, amados, Jacó precisa ter um retorno a Deus. O que aconteceu naquela noite no Val de Jaboque? Eu creio que tanto eu como vocês já ouvimos muitas mensagens, e esse texto é muito precioso, muito profundo mesmo. Com quem afinal Jacó está lutando?
Os comentaristas que têm se aprofundado mais no estudo desse texto dizem que é realmente muito difícil porque tem aqui um mistério envolvido. Mas há uma tradução que fala no anjo do Senhor. E na Escritura, sempre que essa expressão anjo do Senhor surge, é Deus presente de uma maneira física, pessoal, palpável. O anjo do Senhor antecipa a vinda plena do Deus encarnado em Jesus Cristo. Que lá na plenitude dos tempos vem e João chega a dizer, olha, nós o vimos, nossas mãos o tocaram, Ele, o Senhor de toda a vida. Numa tradução de Lutero, Jacó diz assim, ó Pai Celestial e Senhor. E por toda a noite ele luta com Deus sem conhecê-lo. Deus o fere e ele sabe, ele tem uma convicção clara no seu coração que Deus está ali de alguma forma. Então ele diz, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. O doutor R. Stevens, que estudou durante muito tempo a história de Jacó, ele diz que nós podemos ver muitos defeitos em Jacó, mas tem um que ele não tinha: apatia espiritual. Apatia espiritual. Jacó sempre está à frente, lutando com Deus, guerreando, pedindo. Já no sonho da escada que tocava o céu, ele fala, se me abençoares, eu quero que me abençoes. Então Jacó busca. Meus amados, nós precisamos aprender aqui, e aqui já há uma aplicação, que não podemos ser apáticos espiritualmente, que não podemos apenas transformar a nossa fé numa religiosidade domingueira, ou de alguma coisa que acontece só nesse espaço que nós chamamos igreja, mas nós somos chamados o tempo todo para olhar para a glória de Deus, que se faz presente na vida comum, no dia a dia da nossa caminhada. Nós somos tentados a lidar com o lado de fora das coisas santas, às vezes, e precisamos ser vigilantes com isso, principalmente pastores, líderes, aqueles que servem, que ensinam, porque a igreja é uma organização que tem a sua dimensão humana, e muitas vezes somos tão absorvidos pelo administrativo, pelo cuidado de coisas, por construções, por organizar isso, administrar aquilo, que nos esquecemos que antes de mais nada, o nosso chamado é para, como Jacó, chegar e dizer, eu quero sim ver Deus face a face, eu quero me encontrar com Ele, eu quero a sua presença na minha vida, eu quero ter um relacionamento real com o poder que criou e sustenta todas as coisas. Jesus fala muito sobre essa insistência. Lembra da parábola do juiz iníquo, que a mulher ia e pedia e pedia? Lembra da mulher Ciro-fenícia, que vem correndo atrás de Jesus, e que ele vai permitindo todos aqueles passos com ela, para ensinar aos seus discípulos que nós precisamos insistir e buscar. O apóstolo Paulo implorou ao Senhor por 3 vezes, aquele problema que ele nos informa, e o Senhor finalmente diz, Paulo, chega, a minha graça te basta. Lembra de Abraão, argumentando intensamente com Deus em favor da cidade de Sodoma, em favor, porque ele sabia que o seu sobrinho Ló estava lá. Senhor, e se tiver 10 justos? E vai falando, insistindo com Deus. Jacó resiste, face a face. Aquela noite para ele era de profunda necessidade e significado. Eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Pensa comigo uma coisa que veio ao meu coração estudando esse texto. O que é uma bênção? Também vamos encontrar muitas mensagens, muitas dimensões na palavra de Deus sobre isso.
Mas a bênção que Jacó está buscando aqui não é aquela que normalmente é confundida, principalmente por aqueles que não têm a familiaridade com a palavra de Deus e não têm recebido a instrução bíblica, que sempre limita a bênção à cura de uma enfermidade, a dinheiro, a um emprego, a conseguir aquilo que você está buscando, a uma casa. Também essas coisas fazem parte do cuidado de Deus para nós, mas Jacó já tinha tudo isso. Ele vem trazendo a riqueza daquela época, que eram os animais. Ele sabe que vai se estabelecer numa terra e vai receber cada vez mais estas coisas da prosperidade material. Mas Jacó necessitava, antes de tudo, da bênção da presença. E o significado mais precioso de bênção é a presença de Deus na nossa vida. É a certeza de que Ele está conosco. Por isso, Deus falou com Arão, o sacerdote: você vai pôr a minha bênção sobre o povo de Israel. E Deus não disse para Arão levantar as mãos sobre o povo e falar: multiplica o gado, multiplica a terra. Mas ele disse: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça sua face brilhar sobre você e te dê o seu shalom, a sua paz perfeita. É por isso, amados, que temos que aprender que a presença de Deus é a maior de todas as bênçãos. É a graça mais maravilhosa que nós precisamos. É por isso que essa é a herança primeira que nós temos que rogar a Deus que sejam dados aos nossos filhos. É por isso que precisamos compreender que não podemos ser cercados pelas expectativas e perspectivas de um mundo que caminha longe de Deus com relação às coisas. Eu ouvi uma vez o nosso amado pastor Russell Shedd, que já está na glória com o Senhor, em uma conferência falando de um dos seus filhos que se desviou do caminho do Senhor, e ele disse: ele conseguiu fazer um curso e um doutorado e entrar numa empresa, e ele dizia, na época ele ganhava o equivalente a mais de 100 salários mínimos, mas eu sei que ele está pobre, cego e nu, enquanto não voltar ao primeiro amor, enquanto não tiver o encontro restaurador e transformador com Deus. Então, mais algumas aplicações práticas. Nós somos projetados por nosso Criador para a vida espiritual. Nós podemos sim caminhar para esse encontro transformador, revigorante e precioso com o nosso Deus. E é por isso que em Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo diz: Cristo em mim, a esperança da glória. Em 2 Coríntios 5:17 ele fala: eu em Cristo. Se alguém está em Cristo, há algo que Deus colocou dentro de cada um de nós para que nós tenhamos sempre esse desejo, essa possibilidade desse relacionamento profundo com o Filho de Deus. Segunda aplicação: todo crente em Jesus entra em um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. É a comunhão, a relação entre Deus e o ser humano, Deus e o seu povo. Nós temos a certeza de que o Senhor falou que estaria conosco. Nós temos as promessas de Deus que falam desde quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos: eu não deixarei vocês órfãos. E então nós temos essa narrativa de mais de 100 anos da história da igreja, registrada aqui no Novo Testamento, onde eles sempre vão caminhando e marchando numa certeza cada vez mais convicta da presença de Jesus. O apóstolo Paulo, naquele naufrágio que é descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, no meio da voragem do mar, no momento em que todos ali naquele navio, 276 pessoas, somente Paulo não havia perdido a esperança, mas todos os demais já encaravam a morte, e Paulo toma posição
e declara: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me deu a vida de todos vocês. Portanto, eu quero que vocês comam, eu quero que vocês fiquem juntos, ninguém saia do navio, porque se sair do navio vai morrer, mas aqui dentro Deus já liberou a promessa. Então nós precisamos nos lembrar desse texto precioso de 1 João, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós somos incluídos na comunhão do Deus Trino. E isso é maravilhoso. Isso vai muito além de uma especulação teológica. Isso é uma verdade prática que aqueles que são de Cristo experimentaram e têm experimentado e vão experimentar, porque Ele nos chama a comunhão. E da mesma maneira que Jacó teve aquele encontro tão tremendo e tão transformador, nós somos chamados, nós somos convidados para entrar na comunhão com Jesus. Mas finalmente, nós somos habilitados pelo poder de Deus para essa comunhão, através do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos guiar até esse nível de comunhão perfeita com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito. Andai no Espírito. Meus amados e amadas, a palavra de Deus é muito enfática sobre a dinâmica da nossa jornada espiritual, o caminho que nós devemos seguir. Esse caminho que começa no encontro com Jesus e que se estende pela jornada da vida que nós temos à nossa frente. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro em vários dos seus textos, em Romanos, em Efésios também, quando ele adverte que nós precisamos compreender que há uma luta na velha natureza, há duas naturezas. A natureza pecaminosa que herdamos de Adão, o pecado que passou a todos os homens, nos impele para ir na direção contrária a Deus. Mas quando a obra da graça vem, o Senhor abre o nosso coração, o Espírito Santo começa a colocar em nós o desejo de andar não mais nas trevas, mas na luz. Mas a velha natureza ainda está presente. E é por isso que o apóstolo Paulo ensina e adverte: andai no Espírito, porque aí vocês não vão atender à concupiscência da carne. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, onde ele dizia que tem encontrado muito, ele prega muito em muitos lugares do Brasil, e tem encontrado muito esse grupo que é chamado de desviados. Nós sabemos o que isso quer dizer. Gente que já esteve na igreja, gente que já experimentou esse sabor precioso do Evangelho e que está hoje fora da comunhão da igreja, mas mais do que isso, fora da comunhão de buscar a palavra, muitos deles, é claro que não são todos. E ele disse: tem aquela turma de gente desapontada e ferida, mas tenho visto um outro grupo, que quando começo a conversar com eles e pergunto: mas então por que vocês estão longe? Por que se desviaram? Vem lágrimas nos seus olhos, e eles muitas vezes dizem: olha, eu estava andando bem, mas de repente eu pensei que eu não teria mais vontade de fazer aquelas coisas que eu fazia. Eu pensei que eu estaria totalmente livre de querer ir para a velha vida, mas não é verdade. Ele diz assim: eu dá vontade de sacudir essas pessoas e perguntar: quem disse isso?
A palavra não diz que porque você começou a andar com Jesus, porque você veio a Cristo, que você já está totalmente pronto, totalmente pronta, e que nunca mais vai ter tribulação e nem tentação para o pecado. Pelo contrário, nós somos chamados a cada dia negar a velha natureza e andar na luz com Cristo Jesus. Isso só pode acontecer se eu me alimentar diariamente dessa palavra, da oração, da busca na presença de Deus, porque o Espírito diz ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, na hora que vier aquela tentação de fazer aquilo, de andar por aquele caminho, de caminhar na desmoralização desse mundo, de aprofundar nas coisas vergonhosas dos instintos, dos sentidos e da carne, o Espírito vai dizer: você é filho de Deus, você é filha de Deus, você provou a vida em Cristo. Vença, triunfe, lute, não atenda à carne, ande com Jesus. Andar no Espírito. Nós não devemos andar na carne, nos sentidos e naquilo que nós vemos. Nós somos chamados para andar por fé. Andar pela promessa do que Deus falou. E muitas vezes, precisaremos às vezes dizer com toda a ênfase do nosso coração: embora eu não esteja sentindo, embora eu esteja com tanta vontade de ir por esse caminho, eu quero declarar: a palavra de Deus é a verdade, e portanto ela vai guiar a minha decisão e o meu caminho. Jacó perguntou e disse para aquele homem da luta daquela noite inteira: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua presença, eu quero, antes de tudo, o Senhor comigo. E depois você continue lendo a história de Jacó, e você vai ver em quantas lutas ele ainda passa, mas até aquele momento, já no final da vida, lá na presença de Faraó, lá no Egito, quando este ancião abençoa Faraó e abençoa os seus filhos, porque Deus sustém a sua jornada. Nós precisamos desesperadamente de entrar no rio de Deus. Ezequiel 47, você conhece o texto. O anjo se junta ao profeta, está com um cordel de medir, e eles vão entrando nas águas. E diz que as águas saíam do templo. As águas saíam do lugar de adoração. E eles vão entrando, e de repente medem, e as águas chegam até os seus pés, seus tornozelos. Mas o anjo diz para Ezequiel: não pare, e continua medindo, vamos mais além, e a água chega aos joelhos. E talvez ali ele já teve aquele instinto de voltar, mas o ser celestial diz: vamos em frente, vai medindo mais, andando mais, e de repente a água chega aos lombos, e depois já é um rio. Amados e amadas, nós não controlamos as coisas. Nós não controlamos o Espírito Santo de Deus. Nós, na verdade, não podemos receber medidas do Espírito, porque a palavra de Deus diz que Ele não dá o Espírito sob medida. Nós precisamos deixar que o Espírito tome a nós, a nossa vida, a nossa vontade, o nosso coração, porque quando ele chega naquela altura, já é um rio, e no rio caudaloso, você não pode mais controlar, você tem que se deixar ser levado, flutuando nas águas. É assim que o Espírito Santo de Deus vem, e preenche cada lugar, cada espaço da nossa vida, dizendo para nós que esse rio, que Apocalipse declara, que corre do trono de Deus, está presente
presente. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Quero convocar a nossa turma da música para subir aqui de novo. Nós precisamos crucificar essa velha natureza. E precisamos pedir a Deus a graça de sermos alimentados pela sua palavra para compreensão de que Ele de fato também, como se revelou a Jacó, Ele está presente para se revelar a todo aquele e toda aquela que busca e busca com a intensidade do seu coração. Jesus Cristo declarou num momento tremendo que impactou profundamente o coração dos seus discípulos, quando Ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fica de pé. Há um rio que corre do trono de Deus. Amém. Há águas purificadoras para nós. Há a dimensão gloriosa do seu Espírito. E por isso, vamos repetir essa canção que já cantamos nessa noite. Tão preciosa, uma canção que tem uma ligação muito forte com a história desta igreja, dessa comunidade aqui da paz. Junto a Ti, Senhor. O desejo do nosso coração tem que ser verdadeiramente de mergulhar, de nos deixar ser levados pela graça de Deus. Me recordei hoje de uma época em que estávamos numa luta muito intensa aqui, para que essa construção pudesse se tornar uma realidade. E havia necessidade de muitos milagres, porque nós não tínhamos recursos em mãos para fazer, mas Deus havia dito que era para ser um galpão que pudesse reunir muitas pessoas para glorificar o nome do Senhor. E me lembro de um dia, orando aqui, depois saindo de moto aqui pelo bairro, começou a formar uma chuva daquela fininha que começa a bater no nosso rosto, e eu me arrepiei totalmente e tive a plena convicção de que o Senhor estava ali naquelas gotas de chuva, dizendo: vai, meu filho, a minha graça é abundante, os recursos estão à disposição, porque Tu és o Senhor, Tu és o Rei da glória. Aleluia. Cante de uma maneira toda especial. Cante como uma oração sincera que você quer estar junto a Ele, embriagar-se do seu poder. Ó Espírito Santo, ó Ruach Kodesh do Pai, Junto a Ti. aleluia. Espírito de graça e de amor, Espírito de súplicas e louvores. Em Tua presença, Você quer, junto deseja a Ti, de todo o coração, Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, em Tua presença. Quero faz ser nas mãos do oleiro, do oleiro santo, para Te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor. levanta a sua mão como alguém que quer, que busca, que levanta a mão para o alto e diz: eu quero, Senhor, na minha vida. Quero mais de Tua presença. Quero mais, Senhor, muito, muito mais.
Senhor, eu quero mais de tua presença. Mergulhar no rio de amor, me embriagar do teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Mergulhar no rio de amor, me embriagar do teu poder, transportar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, te conhecer. Conhecer o Senhor, conhecer a sua intimidade, conhecer a dimensão gloriosa do seu amor, conhecer a sua consolação. Oh Senhor, Tu estás presente, Tu estás presente. Abre o seu coração, receba, 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 Ele está presente. Bendito o Senhor, o poderoso de Jacó, o Santo de Israel, o Deus que te ama. Oh, aleluia, aleluia. Mergulhar no rio de amor, me embriagar do teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Mergulhar no rio de amor, me embriagar do teu poder, transportar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, te conhecer. Aleluia. Te conhecer. Bendito és tu, Senhor. Queria pedir a você um silêncio completo nessa hora. Silenciem as vozes, silencie os instrumentos, silencie o nosso coração. Ele vem, Ele veio, Ele virá, Ele está presente. O Espírito Santo de Deus, o Ruach Kodesh, o Espírito de graça e de amor, aquele que sonda o meu coração e o seu coração, aquele que conhece todas as coisas, e aquele que te chama para uma comunhão mais profunda, mais intensa, mais preciosa. Vamos sair daqui, vamos para os nossos lares, vamos enfrentar as coisas da vida que começam e que se intensificam amanhã quando o dia nasce, e que muitas vezes atropelam a gente e fazem com que a vida pareça tão sem sentido, corrida, absorta. Mas o Senhor quer que a nossa vida seja transbordante. É na segunda-feira lá no seu trabalho,
lá na sua escola, lá na sua casa, na caminhada, no dia a dia. Quem é você? A palavra de Deus não deixa dúvida, você é filho, você é filha do Deus vivo. Você foi chamado, você foi chamada para brilhar em nome do Senhor. Onde você estiver, lembre disso. Peça isso a Deus para amanhã. Quem sabe hoje ainda, uma oportunidade de tocar alguém com uma palavra, com um gesto, com uma oração, com um toque. O vaso precisa estar vazio para ser cheio da graça de Deus. O oleiro está nos moldando o tempo todo. Eu convido aqueles que quiserem, para a gente encerrar esse culto de joelhos diante do Senhor. Proste-se diante dEle. Deixa que o Espírito Santo fale a você daquelas coisas saudosas, daquelas lembranças maravilhosas, daquela experiência do primeiro amor. Volte para a corrida, a jornada não terminou. Você que nos ouve e vai ouvir através da transmissão, volte. É tempo do desviado, do pródigo, voltar à casa do Pai, voltar à comunhão do Pai. Oh Senhor, bendito Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo nessa noite algo precioso. Eu sei que o Senhor está colocando no coração de jovens aqui o chamado e o desejo de entregar sua vida em prol do reino e da palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor está nessa noite chamando maridos para se reconciliarem, esposas para se reconciliarem, quebrando, ó Deus, ataduras de escravidão, restaurando comunhão que foi quebrada. A tua palavra diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor, derramado de tal maneira, promoveria a conversão do coração de pais aos filhos e de filhos aos seus pais. Bendito Senhor. Aquele e aquela que buscam com toda a sinceridade do coração, sejam cheios, sejam cheias, plenos do teu maravilhoso Espírito. Aleluia. E a glória seja dada a ti, ó Deus, pelo Senhor que tu és, pela obra que o Senhor está fazendo agora nesse momento, e que o Senhor vai fazer para a glória e honra de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém. Fica de pé. Louvado seja o Senhor. Levanta a sua mão, diz assim: minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Ó Deus, meu coração se entrega totalmente a ti. Minha alma espera em ti. Ó Deus, meu Salvador. A graça de Jesus o Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a doçura, o bálsamo, a presença, a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus
estejam com vocês, amados e amadas do Senhor, e vos acompanhem, e vos surpreendam, para que vejamos como Jacó um Peniel, e possamos dizer: eu vi a face do meu Deus. Amém. Vamos em paz.